Olá! O deputado Maurici do PT tomou posse no final de agosto de 2020 como deputado estadual aqui nesta casa. O deputado está se inteirando das comissões permanentes da Alesp e dos temas importantes em debates nesta casa. Um desses temas é o da segurança pública, que vamos tratar no Conexão Legislativa de hoje. Deputado, seja muito bem-vindo à Rede Alesp, seja muito bem-vindo ao Parlamento Paulista. Obrigado, Melissa. Quero deixar aqui a minha saudação a você, aos demais trabalhadores da Rede Alesp e também a você que me vê, que participa comigo aqui do Conexão Legislativa. Deputado, a questão da segurança pública é uma das grandes preocupações da população. Sempre que são feitas pesquisas, a população aponta a segurança como um dos grandes fatores aí de dor de cabeça, literalmente, né? Qual a sua análise sobre essa questão, sobre o tema da segurança pública em relação aí ao estado de São Paulo? E como que o seu mandato pode contribuir para melhorar essa questão? Melissa, a questão da sensação de insegurança que vive a nossa sociedade já não é uma questão recente, né? Há muito tempo que isso acontece, mas eu acredito que nos últimos anos isso tem recrudescido. O número de mortes tem aumentado, mas em especial o número de feminicídios, as agressões aos LGBTs, aos negros e negras, às mulheres. Isso é um fator que tem preocupado bastante, assim como a letalidade nos confrontos entre os policiais e nas ocorrências, tanto em horário de serviço quanto nas folgas, que também tem sido um motivo de muita apreensão da sociedade. Eu acredito que isso se deve, em boa medida, à desigualdade, que é uma marca característica da sociedade brasileira, certo? Mas se deve também ao aumento da intolerância, ao que eu diria aumento da ideologização da questão, da temática dos direitos humanos e da segurança pública, fruto da polarização que a sociedade brasileira vive nos últimos anos e, em boa parte, do discurso de muitas autoridades, em especial do executivo, né? Que tem, talvez por motivos eleitorais, tem carregado muito nessa questão de colocar a defesa dos direitos humanos como um contraponto, como excludente à questão da segurança, do bem-estar de segurança, da sensação de segurança da sociedade. Eu acho que esses são os principais motivos do momento difícil que nós estamos vivendo em relação a essa temática. O que o meu mandato pode fazer, Melissa? O meu mandato, como o mandato dos demais colegas, deputados e deputadas da Assembleia, pode, de um lado, fortalecer a defesa do direito do cidadão, do direito da cidadã, do direito à vida, do direito à qualidade de vida, do direito às opções que as pessoas têm de viver como bem entendem dentro da lei na sociedade atual. Mas também na ação no sentido de diminuir esse paradoxo, de diminuir a ideologização da questão da segurança pública, de diminuir a distância entre a defesa dos direitos do cidadão e da cidadã e, por outro lado, do aparelhamento e da valorização dos instrumentos de segurança pública, em especial dos policiais, do aumento, da ampliação, da qualificação dos equipamentos de segurança pública e de proteção ao cidadão e à cidadã. Acho que essa é a principal missão que o meu mandato, como os demais, tem e podem cumprir. Deputado, na última semana o senhor participou da audiência da reunião conjunta das comissões com o secretário de Segurança Pública, o general João Camilo Pires Campos. E o senhor trouxe algumas questões aí muito relevantes, pertinentes aí à questão da segurança pública. E uma delas dizia respeito à saúde mental dos policiais. O senhor acha que... A gente sabe que os batalhões têm ali, alguns têm o atendimento quando é necessário,
Mas o senhor acha que esse atendimento poderia ser ainda mais facilitado, até para diminuir essa questão da letalidade policial e também do suicídio entre os policiais, que é um dado bastante significativo? Quer dizer, é um atendimento para que o profissional de segurança pública aguente melhor o baque do trabalho que ele tem, que é árduo. Olha, Melissa, eu acho que essa questão do atendimento psicológico ao policial, à policial, aos homens e mulheres que trabalham na Polícia Civil e na Polícia Militar e que têm a incumbência de dar segurança à sociedade, eu não diria que, na verdade, existe uma política pública efetiva nessa área. Como você lembrou, existe o atendimento, mas eu acho ele muito precário e não é acessível a todos os policiais, não é? Quero lembrar que o trabalho de segurança pública, em especial do soldado, do cabo, da soldada, não é? Da soldado que trabalha no policiamento, é um trabalho muito estressante. É estressante a começar pelos salários pagos, que são baixos, e que obrigam o policial, homem, a policial mulher, a fazer outras atividades nas suas horas vagas para complementar o orçamento familiar. Então, esse é um primeiro motivo. O segundo motivo, em especial as policiais mulheres, é que aí é uma tripla jornada, porque além de trabalhar como policial, além de tentar complementar a sua renda, ainda tem o trabalho doméstico, a guarda das crianças, o trabalho em casa, que é comum a todas as mulheres nessa sociedade e que torna a vida dessas pessoas muito estressante. Para além disso, eu queria dizer a você também que tem o estigma de quem passa pelo serviço de atendimento psicossocial, correto? Porque na nossa sociedade tem o estigma disso, quer dizer, que o sujeito que passa, a pessoa que passa por esse atendimento acaba sendo estigmatizada como alguém que precisa de cuidados psicológicos ou psiquiátricos, né? Então, isso, se for uma política pública efetiva, ela tem que lidar com essa questão também. Você falou aí da questão dos suicídios. Eu vi um dado, eu não vou afirmar agora, mas eu vi um dado estarrecedor de que o número de policiais mortos por suicídio é ainda maior que aqueles mortos em confrontos nas ações policiais. Então, isso sendo verdade, eu não tenho motivos para acreditar que não, mas só não tenho os dados aqui para dar aos nossos espectadores. Isso é uma questão muito séria, que só reforça a necessidade de uma política pública mais efetiva de atendimento aos policiais. Porque, para além da questão de trabalho, da carga horária estressante, ainda tem as questões emocionais que precisam ser trabalhadas. Não é verdade? Cansaço físico, certo? A questão da fragilidade emocional de quem trabalha com nessa atividade precisa ser tratado. Isso é uma necessidade. E ela é muito maior entre os cabos e soldados do que entre os oficiais, porque esses estão mais voltados, não é que eles não façam confrontos, não é que eles não participem das operações, mas a atividade deles a carga de atividades e operações é muito menor que a dos policiais, dos soldados e cabos, não é? Porque eles acabam cumprindo em boa parte trabalhos administrativos, operacionais, e a atividade nos plantões de policiamento é menor do que a dos policiais e soldados. Então, outro ponto que o senhor trouxe para a reunião, deputado, foi a questão da movimentação dos policiais, né? Muitos trabalham em batalhões que são muito distantes de suas casas, né? Então, e aí eles têm a viagem da sua residência até o batalhão, o estresse desse percurso e também a falta da família, né? Então, são muitos fatores aí contra o rendimento desse profissional. Como que o senhor vê essa questão aí desse trânsito dos policiais? Então, você observou bem. E me parece que até no processo de carreira dos policiais, os policiais que estão há menos tempo na corporação acabam trabalhando em lugares mais ermos, mais distantes da sua moradia, não é? E isso o submete ao trânsito estressante, às largas distâncias, sem contar as questões que nós já apontamos anteriormente, que é a própria natureza do trabalho, correto? E a falta de valorização profissional que eles têm. Então,
tudo isso aí gera um cadinho que evidentemente desemboca em sintomas físicos de cansaço e sintomas mentais, psicológicos, correto? E, de novo, a categoria, digamos assim, mais atingida, que padece mais disso, acabam sendo as baixas patentes e os soldados. Então, essa é uma questão a ser trabalhada com muito mais carinho, com muito mais cuidado pelas nossas corporações civil e militar. Deputado, o senhor também nessa reunião ponderou sobre a questão do feminicídio. Os números que a gente tem visto aí com relação ao feminicídio são absurdos. Comparando julho de 2019 com julho de 2020 teve um aumento de 160% nos casos de feminicídio. Fora a violência doméstica, que cresceu em torno de 45%. Esses dois dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, são dados bem recentes aí. E aí eu queria, o senhor, na sua colocação para o secretário, o senhor pediu uma delegacia 24 horas para a região de Parelheiros, que a gente sabe que tem grandes problemas demográficos, do acesso ali para o contingente de policiais. Eu queria saber como que o senhor vê essa questão. Por que o senhor sugeriu Parelheiros, né? Essa delegacia, no caso era uma delegacia da mulher, essa delegacia da mulher em Parelheiros, por que o senhor sugeriu lá e como que o senhor vê essa questão do feminicídio? Olha, Melissa, a questão da mulher é uma questão secular, milenar na nossa sociedade, correto? Não é de hoje que o homem acaba se sentindo o dono da mulher, correto? É uma questão de empoderamento. Uhum. O homem acaba se sentindo no direito de fazer o que quer com a companheira. Esse é um problema que nós temos que superar enquanto sociedade. O feminicídio é fruto disso, agravado por conta, primeiro, dessa questão que eu já coloquei anteriormente, que é a ideologização. Quer dizer, hoje há um retrocesso na sociedade muito grande, não é? Um pensamento que acaba reforçando a ideia da discriminação contra a mulher, contra o negro, contra a negra, contra outras opções e condições sexuais, enfim. E, por fim, há a questão da pandemia, que faz com que muitas vezes a mulher... Porque a gente sabe, né? No caso da mulher, o agressor, na maioria das vezes, está na casa dela. Então, você fica fechada diuturnamente com o seu agredor. Imagina a situação de estresse que isso traz para a mulher. Numa situação não de pandemia, ela é obrigada a conviver com o agressor às noites, os finais de semana, mas durante a pandemia é todo dia, o dia todo. Bom, para além disso, eu acho que tem a questão da nossa política para lidar com essa questão de proteção aos direitos da mulher. Então, eu diria que, para além dessas questões de maior enraizamento na sociedade, da questão da pandemia, da questão do preconceito, tem a questão dos equipamentos que deveriam lidar, ou que estão aí à disposição para lidar com essa questão de defesa dos direitos das mulheres. São equipamentos, em larga medida, em número insuficiente e pouco acolhedores. Uma mulher, para sair de casa, decidir denunciar o seu agressor, que na maioria dos casos está dentro da casa dela, correto? Ela tem que lidar, primeiro, tomar coragem para fazer isso. Segundo, lidar com o fato que muitas vezes o agressor é o mantenedor da família, é aquele que sustenta economicamente a família. E ela tem que lidar com o risco de colocar em risco, colocar em xeque a segurança econômica dela própria e dos filhos. Depois ela tem que lidar com o deslocamento, com a distância. Quando chega no equipamento, ela tem que lidar com o fato de que muitas vezes o equipamento não tem qualificação para lidar com os filhos. Como é que ela vai deixar os filhos em casa para denunciar uma agressão? Quando chega lá, em muitas situações, o funcionário que vai atendê-la não é uma mulher, é um homem. Então é mais um outro nível de constrangimento, correto? Então, essa é uma questão. Quando eu falo da Zona Sul, quando eu falo de Parelheiros, Melissa, eu estou falando de Parelheiros, mas estou falando do Grajaú, estou falando da Capela do Socorro, estou falando do Campo Limpo, estou falando de toda aquela região da Zona Sul da cidade, que é uma região muito populosa e uma região de largas distâncias,
correto? Não é simples sair de qualquer ponto de Parelheiros, Marcilhar, que ir até o Grajaú. Quanto mais ir até o Jabaquara ou até o Butantã, que é onde fica a Delegacia da Mulher, referência para essa região. A questão de transporte é difícil, de deslocamento é difícil, é muito complicado. A resposta que o secretário da Segurança me deu naquele momento foi uma resposta não satisfatória, porque ele falou da política que tem sido da Secretaria de Segurança, que é de incentivar a que as ocorrências sejam feitas por meio eletrônico. Ora, em especial nessa região da cidade, isso não resolve o problema. Não resolve porque também é difícil a acessibilidade às redes de internet para poder fazer essas denúncias. Então, a minha preocupação com Parelheiros na questão da Delegacia da Mulher, e não só a Delegacia da Mulher, porque mesmo os equipamentos, digamos, entre aspas, normais de segurança, muitos deles não funcionam 24 horas naquela região. Para fazer uma denúncia de um crime comum já é difícil, quanto mais a questão de um feminicídio, de uma agressão à mulher ou no cerceamento de direitos da mulher naquela área. Então, quando eu falo daquela área, é porque ela é um ícone da dificuldade. E quero lembrar, Melissa, que naquele dia, antes do meu questionamento, o secretário de Segurança disse que um dos projetos da secretaria é implantar mais 20 delegacias da mulher. Então, nada mais oportuno do que reivindicar para aquele canto da cidade, um canto populoso, de largas distâncias, de muita necessidade, de muita desigualdade econômica e social, certo? E de números assustadores em relação à agressão à mulher, certo? É um número maior que em várias outras regiões da cidade. Então, nada mais justo do que reivindicar para aquele espaço uma delegacia, sabendo que aquela região precisa de muito mais do que isso. A delegacia é um equipamento, mas nós precisamos lá de uma rede de casas-abrigos, nós precisamos lá de uma política efetiva de defesa dos direitos da mulher. Deputado, o senhor estava falando sobre a questão de Campo Limpo e outras localidades da Zona Sul, e eu me lembrei de um dado do ano passado, do segundo semestre do ano passado, também da Secretaria de Segurança Pública, que falava que o dia de maior incidência de chamados para o 90 de casos de violência doméstica é o dia do futebol. Não, não que o esporte tenha a ver, mas o time ganhou é o motivo, o time perdeu é o motivo também. Então, a minha dúvida é com relação às políticas públicas de prevenção. Se a gente sabe que esse é um dia que tem uma incidência maior, não poderiam ser realizadas políticas públicas nesse sentido, para atuar nesse sentido, para tentar coibir. A gente tem aqui 2 projetos que foram aprovados por esta casa, um do deputado Coronel Camilo, que hoje está na Secretaria de Segurança Pública, e quando era deputado fez esse projeto, que é o do Vizinhança Solidária, e o outro do Tenente Nascimento, que é o da Lei a Patrulha Maria da Penha, que são, esses projetos têm um caráter preventivo, mas outros projetos não poderiam também ajudar aí para tentar diminuir essa questão nesses dias que a gente sabe que tem uma incidência maior? Não tem dúvida, Melissa, são iniciativas importantes essas, tanto a do deputado, o ex-deputado Coronel Camilo, quanto a do deputado Tenente Nascimento. Mas eu quero lembrar o seguinte, se nós não conseguirmos ter políticas públicas efetivas da Polícia Militar e da Polícia Civil, que tem equipamentos e aparelhamento para isso, correto? Como é que nós vamos esperar que a Secretaria trabalhe coisas que vão muito para além disso? Como, por exemplo, a iniciativa do Tenente Nascimento da Patrulha Maria da Penha. Ela funciona em outros lugares, ela funciona em outros estados, é uma iniciativa importante, precisa ser trazida aqui para São Paulo. Acho que vai ter um efeito fundamental, vai ter um efeito muito positivo, um impacto importante no número de agressões a mulheres, se for implantada, mas eu volto a dizer, de um lado, os equipamentos que tem precisam efetivamente funcionar. Quantas são as delegacias das mulheres no estado de São Paulo, na capital ou na região metropolitana? Sabidamente são em número insuficiente, isso precisa ser ampliado. E nós precisamos construir uma rede de casas-abrigos, nós precisamos criar uma rede de outros equipamentos. Por exemplo,
A Casa da Mulher Brasileira, que funciona lá no Cambuci, é Uhum. uma casa para atender a toda a capital, a toda a região metropolitana. Nós precisamos de mais equipamentos como aqueles. Aquele sim, Melissa, um equipamento concebido da maneira de ser um equipamento acolhedor à mulher, a mulher vítima de agressão. Aquele é um equipamento exemplar, mas em número insuficiente. E você note quanto tempo aquela casa ficou construída, pronta, até ser aparelhada e aberta. Então, eu acho que essas iniciativas que você mencionou são fundamentais, são importantes, mas nós precisamos fazer valer aquilo que já foi concebido, que está sendo implantado e que precisa ser qualificado e colocado em maior quantidade. E, por fim, Melissa, eu acho importante dizer o seguinte, a gente fala que você usou o exemplo do futebol, né? Eu já ouvi muita gente falando, o problema é esse, o sujeito está lá, leva uma vida estressante, correto? A única atividade de lazer que ele tem é no fim de semana, no futebol, aí ele toma uma birita, ele bebe, e o time dele perde, ele agride a mulher. Não, vamos lá, essas coisas acontecem, acontecem. Mas esse é um argumento que eu teria que começar a dizer às pessoas para tirar da pauta. Tirar da pauta. Nada pode justificar uma Uhum. agressão à mulher. Nem moral, nem psicológica, muito menos física. A mulher é sempre vítima. Se nós não colocarmos isso na nossa cabeça, e eu estou falando de nós homens, hein? Porque a defesa dos direitos da mulher, da integridade da mulher, a emancipação feminina é também um dever dos homens. Se nós Uhum. não nos engajarmos nessa causa, nós não vamos conseguir levar isso a efeito. Então, a mulher é sempre vítima. Não há desculpa para o agressor. Nós não podemos nunca permitir que haja sequer uma maneira de se imaginar que o agressor pode ser desculpado por qualquer que seja a razão. Sim. Deputado, o senhor também questionou o secretário aí sobre a questão da letalidade policial, que é um tema que vem sendo muito debatido, que tem uma grande discussão em torno disso. Eu queria saber como o senhor vê as medidas que foram tomadas, adotadas até agora, e o que o senhor acha que ainda pode ser feito para que a gente consiga administrar melhor, digamos assim, ou diminuir o máximo possível essa questão. Então, eu acho, Melissa, que aí nós entramos numa dificuldade que eu acho que permeia todas as ações nossas, que é a questão da polarização e de colocar heróis versus bandidos. Então, assim, Uhum. os policiais que matam, que agridem, são sempre os heróis que estão perseguindo bandidos, e os agredidos são sempre os bandidos. E ladrão morto, bandido bom é bandido morto. Eu acho que nós temos que sair dessa ratoeira, nós temos que fazer uma avaliação que é a seguinte: evidentemente que o crime tem que ser combatido. Evidentemente que o criminoso tem que ser preso. Evidentemente que a atividade criminosa tem que ser cerceada. Aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, na Holanda, na Índia, na China, em qualquer lugar do mundo, isso tem que ser regra. Agora, isso não pode ser licença para nenhum segmento social reforçar a ideia de violência que já permeia a sociedade. Isso não pode ser licença para matar. Porque quando a gente faz um discurso disso, vamos voltar para a última campanha eleitoral de governador, onde o nosso governador na campanha dizia que o policial que matar em serviço terá contratado os melhores advogados. Isso passa a ideia, veja bem, o policial tem que ter a retaguarda da corporação na sua ação policial. Eu não tenho dúvida disso. Mas nós não podemos fazer isso parecer com que nós vamos defender, nós vamos incentivar o policial a matar. Isso nem em São Paulo, nem no Rio de Janeiro, em lugar nenhum. Isso não pode ser política pública. Isso não pode ser discurso de campanha. Nós temos que desideologizar essa questão. Nós temos que fugir desse paradoxo. Não podemos tratar aqui na nossa casa, por exemplo, como uma bancada da bala, uma bancada. Não é isso, não pode ser isso. Porque se for isso, nós não temos saída. Nós temos que tratar para a segurança da sociedade, para que o policial seja um policial reconhecido, valorizado,
tenha um bom salário e nos seus problemas seja tratado. E que a sociedade tenha a sensação de segurança. Nós temos que zelar por isso. Uhum. Deputado, foi debatido também durante a reunião o uso da bodycam, que é, né, a câmera que fica acoplada ali à farda do policial, mas também a gente falou de outros assuntos aí com relação à tecnologia. Por exemplo, o aplicativo SOS Mulher, que também é uma ferramenta aí para a Polícia Militar ter a informação rapidamente de uma vítima aí que está precisando de ajuda. Eu queria saber como que o senhor vê essa questão da tecnologia relacionada à segurança pública, se isso chega a todas as camadas da população, se isso pode contribuir para melhorar essa questão, para diminuir a violência. Eu acho que pode, deve e é necessário que a gente incorpore os avanços tecnológicos ao dia a dia, em especial na questão da segurança. Não tenho a menor dúvida disso. Isso diminui a exposição do policial, isso diminui a exposição do cidadão à agressão, ao crime. Acho que todas as ferramentas têm que ser usadas, sim. Não tenho a menor dúvida disso. Deputado, o senhor, uma das cadeiras que o senhor vai ocupar a partir de agora na Assembleia é a da Comissão de Direitos Humanos, que é uma comissão muito importante aí. As pessoas têm, às vezes, uma ideia um pouco distorcida do que são os direitos humanos, mas essa é um assunto muito importante de cada um de nós abordarmos, né? Eu queria saber quais são as prioridades que o senhor vai adotar com relação essa questão dos direitos humanos, da comissão, como que o senhor vai tocar o mandato aí nesse sentido? Então, eu tenho esse entendimento que eu te falei, Melissa. Eu não acho que as questões sejam contraditórias. Uhum. Que provocar ou criar um sentimento de segurança na sociedade seja contraponto, seja contraditório, seja excludente com a preservação e a defesa dos direitos da pessoa humana. Não acho que sejam excludentes. E nós precisamos fortalecer o discurso de que não há exclusão entre uma coisa e outra. E essa deve ser a pauta da minha atuação, tanto no mandato parlamentar quanto na Comissão de Direitos Humanos. Eu acho que nós temos que ter ações afirmativas sempre, mas as ações afirmativas não podem significar um fosso entre os deputados e deputadas que trabalham com um tema tão nobre e tão importante. E vou dizer a você o seguinte, se o deputado ou deputada está nessa Comissão de Segurança Pública, é porque essa questão é uma questão que o preocupa. E, no limite, todos e todas estão preocupados com a população do cidadão, seja o cidadão fardado, seja o cidadão com distintivo, seja o cidadão não fardado e sem distintivo. A questão só é, na minha opinião, como é que nós trabalhamos essa questão, como é que nós desideologizamos essa questão e como é que a gente faz valer a máxima de que elas não são excludentes. Deputada, eu queria fazer uma última pergunta para o senhor, rapidamente. Outra cadeira que o senhor vai ocupar é a Comissão de Assuntos Metropolitanos e Municipais, que também tem a ver com essa questão da segurança pública, porque está ligada aí aos municípios. E a gente vê, deputado, nos interiores uma escalada da violência. Dá para identificar de onde vem essa escalada da violência? Como que pode controlar esse mal que vem se espalhando aí também pelo interior? Então, primeiro eu acho que nós temos que ter desenvolvimento econômico, né? Precisamos ter emprego. Porque sem emprego, com as pessoas passando fome, a desigualdade aumentando dia a dia, nós já temos um país que talvez seja o mais desigual do mundo, pelo menos o país da importância do Brasil, do protagonismo que tem o Brasil no cenário internacional, talvez seja o país mais desigual do mundo. Os números aí apontam, e não são números do PT, não são números da CUT, certo? Os números apontam de que 5 famílias no Brasil detêm a mesma riqueza que outras 100 milhões de pessoas. Então é o cúmulo da desigualdade isso. Então a primeira coisa é você ter desenvolvimento econômico. É geração de renda, geração de emprego, essa é a primeira coisa.
A segunda coisa é a gente acabar com essa ideologização que eu acabei de apontar. O Brasil não pode ser um país polarizado como esse que é hoje, correto? E isso começa pelas autoridades. Lamentavelmente, começa pelo exemplo de algumas autoridades. Não preciso aqui ficar mencionando, porque isso já está público e notório, né? Então, acho que essas questões são centrais para que a gente retome o, o, o respeito à pessoa no Brasil e que a gente diminua a questão da violência e do desrespeito às pessoas. Aqui na capital, na Grande São Paulo e no interior, como você disse, isso avança sobremaneira. Agora, a comissão, para mim, ela tem o viés de trabalhar uma série de outras questões para além da questão da violência. Eu sei que é o tema que nós estamos tratando hoje, por isso que você colocou isso no âmbito dessa questão. Mas uma série de outras situações que nós precisamos trabalhar no que chamamos de assuntos metropolitanos, ou nas coisas que são atinentes à Comissão de Assuntos Metropolitanos e de Cidades. Uma das coisas que eu quero chamar a atenção, por exemplo, é que a cada dia mais nós temos um vácuo, eu diria, entre temas que não podem, não conseguem ser resolvidos pela autoridade municipal, estão muito distantes das autoridades federal e estadual e que careciam de uma instância intermediária, de regional, de elaboração, formulação e implementação de políticas públicas. Também a segurança pública está nesse cadinho, quer dizer, nós voltando no que nós estamos falando há pouco. Para o policial ser escalado para trabalhar lá na franja da Zona Sul, lá no Tabuão, tal, em muitas situações é encarado como uma punição, Melissa. Correto? Por quê? Porque é a região periférica da cidade. Se a gente tivesse uma visão mais integrada da metrópole, talvez a gente pudesse diminuir esse problema. Eu estou falando da segurança porque é um problema que nós estamos tratando aqui a maior parte do tempo. Mas isso diz respeito à questão hídrica, isso diz respeito ao transporte, isso diz respeito a uma série de outras questões que podem ser resolvidas se a gente tiver uma instância metropolitana de elaboração e de formulação e de implementação de políticas públicas. Nós recuamos muito nisso. Se você lembrar, na época da ditadura militar, você tinha uma Secretaria de Negócios Metropolitanos, não tem mais. Há pouco tempo foi extinta a Emplasa, com a ideia de que outros órgãos poderiam cumprir o papel que ela cumpre. Mentira! Ninguém cumpre mais o papel que a Emplasa cumpria. Então nós precisamos retomar uma ênfase para a questão da região metropolitana, no Brasil como um todo, mas em especial na Grande São Paulo. Deputado, eu queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade em falar conosco, a sua participação no Conexão Legislativa, desejar ao senhor um trabalho próspero e que seja muito bem-vindo ao Parlamento Paulista, como eu disse no começo. Muito obrigada, deputado. Sou eu quem agradeço o convite que vocês gentilmente me fizeram. Podem contar comigo que, na medida do possível, eu vou estar aqui com vocês, porque eu acho muito importante essa ligação através da Rede Alesp, através do Conexão Legislativa, com o cidadão, com a cidadã, e no tratamento dos temas que dizem respeito à nossa cidade, à nossa metrópole e ao nosso Estado. Muito obrigado e um grande abraço a todos e a todas. Obrigada, deputada. Esse foi mais um Conexão Legislativa. A gente falou de segurança pública com o deputado Maurício do PT. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até mais.